Então, eu vou descobrir isso agora. Oi, família. A Sene, André, a Sene. Não, a Sene. Oi! Oi, gente, desculpa o atraso. Cara, tá no meu Instagram, só tu entrar. Eu já falei pra você participar, Michelle, você tem que aceitar pra poder. Duas pessoas enviaram solicitação. Oi, Max. Enviou solicitação. Tem que aceitar você? Aperta aqui. Se eu colocar, vai aparecer também. Isso é verdade. Porra. Porra. Aí, apareceu agora. Bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite. Ajeitar essa câmera enquanto o pessoal vai entrando. Vamos ver se eu tô bonito aqui. Debatedor. Entrem, entrem, entrem. Deixa eu ver se eu já mandei. Olá, amigos. Olá, amigos. Olá. Alô. Travou menos? Eu tô usando a minha particular. Alô. Melhorou? Agora você voltou, você estava travado. Tá travado porque estava tentando aqui. Tá bonitinho. Ah, deve ser mesmo, né, família? Vou pegar minha água aqui. Esperar só um pouquinho pro pessoal entrar, que eu acabei de falar. Oi, família. Boa noite, pessoas. Tabas, então vocês viram o filme aí agora? Não, a gente acabou de sair da exibição dos dois curtas. A gente passou o Ian na Clamor e o Vozes Negras. Mas eu já vi esse e tá disponível para o pessoal ver no Instagram da MPC, só acessar lá, assim, do Universitário. Então o pessoal tem acesso. Mas esse eu vou exibir esse mês ainda por aqui, só não consegui ainda agendamento. Mas Beleza. Ele é muito bom, né? tá tirando print? Bonito, obrigado. Tá tirando print? Bonito, obrigado, Betinho. Quanta gente que já tem, só pra saber?
14 tá ótimo, gente. Era só um pouquinho, a gente conversa. Ótimo, tá perfeito. Eu sou pinto e você, Michelle, como está nesse belíssimo dia? Eu tô cansada, como sempre, mas tô bem. Aqui fez um calor sul-mato-grossense hoje, 35 graus. Terrível. Mas 35 graus é agradável. 35 graus é de boa. Tá doido. 35 graus é uma temperatura, tipo, uma temperatura típica daqui. Eu acho que tô pegando uma leve insolação, mas. Ela é literalmente questão de ar, porque aqui, se você, tipo, caiu a 25 graus, ninguém sai de casa, porque é frio. Pra gente é frio. A gente aguenta calor, mas bateu um metro gelado, o povo realmente não quer sair de casa. Nossa, 25 graus é clima de cropped aqui. Isso o cara não sai de casa de jeito maneiro. Simplesmente não sai de perto. Ok, acho que tá na hora de começar, né, família? Vamos lá. Oi, pessoal. A gente está começando aqui a nossa primeira live do Circuito em Movimento, aqui no Mato Grosso do Sul. Eu sou agente mobilizador daqui e esse projeto é patrocinado pela Petrobras, tem a realização pela MPC Filmes e também Ministério do Brasil e Ministério da Cultura, algo assim. Se eu esqueci, me desculpe, é a primeira vez. A gente está aqui com a Michelle. Michelle vai ser a nossa debatedora de hoje. E nós vamos falar sobre o filme Olhe para Elas, que está disponível como eu disse, está disponível no Instagram da MPC. É só vocês acessarem lá e de darem assim a circuito universitária para assistir. E é uma honra ter você aqui, é sempre muito bom ter você e falar de coisas mais técnicas e outras coisas. Você já viu o filme? Fala pra gente quais são as suas, uma coisa mais introdutória, suas primeiras impressões sobre o filme. Espero que esteja me ouvindo bem também, tá? Gente, boa noite. Meu nome é Michele, eu sou psicóloga e pesquisadora em psicologia e psicanálise, aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. Assim, fiquei muito feliz com o convite, né? Gosto muito do trabalho da UFMS, estive na UFMS ano passado, né, quando eu filosofia da psicanálise, e é um lugar muito acolhedor, excelente. Você podia falar pra gente a sinopse do filme, né, antes da gente começar a falar sobre. O Olhe para Elas é um documentário, ele tem 75 minutos, e ele acompanha a Adelaide, Tatiana, Kátia e Nova Zelândia, que são mulheres na situação de sistema prisional brasileiro. E ele trata sobre essas nuances com a realidade que muitas mulheres brasileiras passam, sobre o abandono que elas sofrem, tanto familiar como também o próprio abandono que o Estado faz nelas e toda essa questão estrutural e social que gira em torno delas. São 5 histórias bem interessantes, uma delas inclusive ficou famosa no Brasil, que é a mãe que foi condenada pela cúmplice no assassinato do filho dela, sendo que ela estava trabalhando. Mas ainda assim, ela foi condenada com a premissa de que ela deveria ter premeditado isso. Ela deixou o filho com o marido enquanto trabalhava e o marido acabou cometendo esse ato. E também uma delas que ficou 11 meses injustamente presa e quando foi embora não recebeu também acolhimento nenhum. Que é a realidade que muitas das internas do sistema prisional brasileiro passam. É um documentário bem forte mesmo. Você, Michele, como você realmente trata dessa questão de tipo psicanálise e etc., é uma coisa que afeta realmente a saúde mental dessas mulheres, né? Porque a mulher é colocada num papel de cuidadora, num papel de provedora, e elas são privadas disso quando elas são colocadas nesse ambiente prisional, e é uma coisa que, por experiência também, que eu tenho contato com elas, é uma coisa que muitas delas reclamam, a saudade da família, a preocupação com a família,
E é essa falta dessa conexão com a família. É uma realidade aí também em Juiz de Fora, porque todo o âmbito que eu tenho aqui, né, é da minha cidade, mas Juiz de Fora também é bem diferente, tipo, sendo parecida essa questão. Eu não tive muito acesso assim ao presídio feminino, né? Eu sei assim por pessoas que trabalharam no masculino que aqui tem muito projeto de trabalho dentro, né, das unidades prisionais, assim, né, dos presos que já estão há um tempo, que estão com bom comportamento, e eles vão descontando da pena, né? E aí tem vários tipos de serviço, mas em relação ao feminino, eu realmente não sei como funciona por aqui. Então, aqui na UFMS a gente tem o nosso projeto de extensão do Cineclube. Nós vamos semanalmente no presídio semiaberto aberto aqui da região. Fazemos esse serviço de prestação do Cineclube e debate com elas. E pela experiência do contato das mulheres que nós convivemos, elas majoritariamente são tráfico. Majoritariamente tráfico e majoritariamente foram acompanhando a família, acompanhando o marido, acompanhando filhos, e aí foram pegas por esse sistema e foram jogadas nesse ambiente, o que é algo também que é passado no filme, porque tem uma das internas que a mãe dela estava presa grávida, ela nasceu na cadeia, ela ficou lá e depois ela foi para o mundo de fora, acabou caindo nesse mesmo âmbito, foi para cadeia também e está grávida. Então, é bem uma questão de, tipo, uma violência recorrente que elas sofrem nesse ambiente. É um... Deixa eu ver uma essa aqui. E, assim, a realidade profissional brasileira é difícil, né? Você tem alguma experiência com isso? Pode falar um pouco dessa questão de, tipo, como isso afeta essas mulheres? Você diz a distância, né? Essa rupção abrupta dos laços, né? Isso tem, assim, efeitos muito nefastos, tanto na mulher quanto nos filhos, né? Assim, e parece que lá no Rio Grande do Sul, né, onde se passa o documentário, parece que a partir da prisão preventiva, a mulher não tem informações sobre a família, não tem contato nenhum com a família, né? O que é uma violência muito grande, né? Assim, você retirar uma pessoa do contexto que ela está convivendo, de todas as pessoas, né? Assim, de uma hora para outra, sem uma transição, né? Assim, sem poder saber quando se verá de novo, se vai ter, né? Assim, sem ter essa sensibilidade, né? É uma coisa que, de fato, ela joga a pessoa no desamparo, né? E no desespero. Então, assim, isso é uma porta de entrada muito profícua, assim, para transtornos como a depressão, a ansiedade. E essas mulheres podem até começar um processo de luto mesmo, por essa separação, assim, né, porque não tem muito contato depois, né? A gente viu no documentário que muitas dessas mulheres estão há muito tempo sem ver os filhos, né? Então, assim, fora as casas que têm mulheres mais velhas, né, que não sejam elas, que levem as crianças para poder fazer visita para elas, né? De resto, elas têm assim um rompimento com a família. Tem até famílias, né, que impedem que os filhos vão visitar, né? Porque de fato acham que se elas estão ali é porque elas fizeram alguma coisa para merecer isso, né? E eu acho que esse não é nem o ponto mais, né, assim, principal, de fato, assim, pode, né, assim, ter várias ali que de fato infringiram e é uma pena justa e tudo mais, né, mas a questão é o direito, né, assim, como mãe, de ter informações sobre essa família, né? De ter um contato com esses filhos e, assim, do outro lado também, né? Assim, tipo, saber quais os efeitos dessas crianças que, de repente, estão sem a mãe, né? Então, a gente sabe que né, assim, quando a gente estuda o apego, né, que é a relação que se forma entre
entre os seres humanos, entre quaisquer dois seres humanos, né? O primeiro apego e o mais importante é o apego que a criança tem com o cuidador primário dela, que é a pessoa que está com ela a maior parte do tempo, que dá mais afeto, que cuida mais, né? Assim, e essa pessoa costuma ser a mãe, né? E esse modelo de relação, né, que a criança adquire com a mãe, ela acompanha a pessoa até a idade adulta, né? Assim, então, salvo intervenções, essa criança fica com um modelo de relação a partir, né, do modelo que ela tem com a mãe dela. Então, se tem essa separação abrupta, você pode causar, né, transtornos nessas crianças à medida que elas crescem, emocionais, né? De relação com o outro, né? Dificuldade da relação com o outro, de relações muito conturbadas, né? De relações de dependência emocional, né? Como acontece na vida de muitos, né? A gente viu, você estava falando sobre a história da, deixa eu ver, acho que era a Roselane, né? Que ela estava grávida, né? E tinha uma filha fora. Né? E que a mãe dela tinha sido presa quando ela estava grávida também dela, né? E que ela foi separada da mãe e depois. Então, assim, uma história que se repete, né? Porque a pessoa ela não tem intervenções que possam fazer da vida dela e da relação dela com o mundo e com o outro uma mediação saudável, né? Um modelo de ser humano, um lugar seguro, oportunidades, né, que acabam repetindo esse ciclo. É muito, muito triste, né? E é bem interessante esse, porque tem um dos depoimentos que é uma das filhas, e ela fala, tipo, como ela tinha raiva da mãe. Ela tinha essa mágoa, porque ela não entendia. E é um depoimento que a gente recebe muito. As pessoas, elas tendem a fazer isso justamente porque elas veem como, essas pessoas estão nesse sistema porque merecem. E os filhos ficam com mágoa de ter sido abandonado. E realmente é uma continuidade dessa violência que essas mulheres sofrem, que chega até um ponto a ser um pouco geracional em alguns casos. É bem comum isso, né? Sim, tem isso, né? Assim, as crianças que ficam para trás, elas não sabem, né? Assim, exatamente o que aconteceu, né? Elas sabem que a mãe não está lá, que elas foram abandonadas, né? E muitas famílias ainda reforçam essa narrativa, né? A sua mãe te abandonou, de fato, né? Porque ela tinha outras prioridades e tudo mais, né? Então, assim, é violento mesmo, né? Essa separação, ela é violenta, né? Ainda que você possa chegar a considerar que um ser humano merece isso, né, por causa das coisas que ele fez, e o que fica para trás? Né? E a criança que fica para trás em relação com a sua mãe, que não pode ser substituída por outra pessoa, né? Então, assim, é uma violência, né, uma violência com uma pessoa que tá encarcerada e com os filhos que estão do lado de fora, né? Que carregam as marcas desse abandono, de não saber porquê, de achar que, né, assim, essa falta de contato, né, ela coloca um mistério. Então, a gente tem a história né, a mãe que abandonou, a mãe que fugiu, a mãe que cometeu o crime de propósito, né, a mãe que morreu, né, dependendo da narrativa que a família coloca ali, né. E é interessante porque às vezes a gente quer, em várias situações, né, mas nessa também, proteger as crianças da verdade por achar que a verdade é muito traumática, né? Mas o que a gente vê, né, assim, a cada vez mais é que o que traumatiza são as mentiras, né? Então, assim, a gente não vai chegar para uma criança e falar do jeito que a gente falaria com um adulto sobre o que aconteceu, né? Sua mãe roubou tal coisa, ou então estava, né, assim, trabalhando com tráfico, vendendo droga, por isso que ela está lá, né? A gente tem maneiras de adequar a linguagem para falar a verdade com a criança de uma maneira que ela entenda, né? E essa verdade protege, né, desse efeito, dos efeitos desse desespero emocional do abandono. Assim,
o ideal, né, seria que essas mulheres tivessem, né, um direito legal de visita dessas crianças, né? É uma questão realmente. Chega até a ser punitiva mesmo. Tem essa sensação de que elas têm essa separação, esse isolamento como uma forma de punição, pelo que elas fizeram. Muitas delas fazem essa solicitação, essas demandas, mas até agora não receberam um suporte legal e estrutural para receberem isso, que é uma coisa que elas não recebem em vários âmbitos, né? Também tem a questão de que muitos presídios aqui, por exemplo, de Campo Grande, não tem um acompanhamento psiquiátrico psicológico correto. Ele é muito temporal, não é uma coisa que eles fazem um acompanhamento com essas mulheres. É uma questão aí também é meio tipo a esmo, que aqui é bem a esmo. Então, é isso, né? Assim, eu acho que o acompanhamento psicológico e psiquiátrico, ele é muito importante. Ele não está na maioria, né, dos presídios. E eu acho que, assim, o efeito da presença de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, ele pode fazer um papel positivo muito pequeno. Se a gente não tem, né, assim, a proteção de outros direitos, né? Então, a gente vê como é a realidade desse presídio no Rio Grande do Sul e a realidade de muitos presídios que as pessoas que estão lá dentro não têm o básico, sabonete, absorvente, né? Que muitas vezes são torturadas, que não tem uma transparência, né? Não tem um tratamento com dignidade dessas pessoas, né? Então, assim, é isso. A privação de liberdade, ela é a pena dessas pessoas, mas elas sofrem muitas outras penas, né? Além da privação da liberdade, que é a privação de qualquer tipo de dignidade, né? Que é a privação das informações, de uma comunicação com a família, né? Enfim, parece que a pessoa é punida diversas vezes, né? Assim, então seria muito bom, eu acho, ter um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, né? E um acompanhamento psicológico e psiquiátrico de qualidade, né? Porque, de fato, não é fácil estar nessa posição e sustentar, né? Assim, estar longe de tudo, né? Mas sem assegurar o básico, é muito difícil mitigar esses efeitos, né? É uma falta também da questão de ressocialização, né? Não existem tantos programas, pelo menos aqui, e iniciativas que buscam depois reintegrar essas pessoas na sociedade, quando a pena foi cumprida. E isso influencia muito no fato de que o índice de reincidência é muito grande, porque essas pessoas elas vêm dessa realidade que elas acham que elas não conseguem fugir. Elas sentem essa incapacidade e essa fragilidade de essa é a vida que elas viveram, então essa é a vida que elas têm que seguir e não se vê muito uma forma de estrutural de auxílio para que elas vejam outros meios e outras saídas também. É um problema bem sério do sistema prisional brasileiro, inclusive, uma grande falha, né? Assim, em psicologia, quando a gente fala de luta antimanicomial, né, a gente não está falando só de acabar com os manicômios, né, assim, como a gente conseguiu, mas é acabar com o pensamento e os processos manicomiais. Então, você pensa, né, assim, uma pessoa que ficou, assim, muito tempo dentro de um presídio, né, a gente vê que as penas são longas por crimes que são pequenos, às vezes, né? Delitos pequenos e penas longas, né? Principalmente no caso das mulheres. E aí essa pessoa sai e ela não tem acesso a oportunidades, né? Assim, são pouquíssimos os lugares que têm, né, um programa que aceita pessoas que são ex-presidiários. Então, assim, você fica sem a oportunidade de poder trabalhar, para poder ter o mínimo, né? Os programas das políticas públicas às vezes são muito limitadas, né? Os prazos estão super sobrecarregados, né?
os CAPs estão sobrecarregados. E, assim, é uma situação que, comprovadamente, ela instala um transtorno na pessoa, né? Porque é uma desesperança e um desespero muito grande, né? De não poder prover por si e pela sua família, né? Então, o que faz com que essas pessoas vão recorrer a subempregos, né? E que vão ter sua saúde mental deteriorada por conta disso, né? Então, e isso é uma lógica de sistema manicomial, né? Porque você tá, mesmo que a pessoa esteja fora, ela está presa numa realidade, né? Da qual ela não pode sair, que é uma realidade diferente de outras pessoas. Uhum. O filme ele faz essa grave, o comentário, né, ele faz essa grave denúncia da necessidade de reformulação desse sistema, porque é um sistema que claramente não funciona, não funcionou antes, não funciona atualmente, e é necessário uma mudança estrutural para poder oferecer suportes, oportunidades e formas de reintegração dessas mulheres, tanto na sociedade como no próprio ambiente público e civil também, que é como se fosse uma desumanização, realmente. Tiram o direito de ser humano delas, tiram a dignidade e jogam elas nesse novo ambiente. E depois, quando entre aspas, a pena é cumprida, né, se tem a sensação de equivalência com a sociedade, elas não são fornecidas as formas de voltarem às suas vidas e é como se elas ficassem paradas ali, elas não conseguissem sair daquilo mesmo depois que elas não estejam mais presas, né? É isso, né? Assim, não é uma questão apenas de ser mulher. A gente vê que tem um recorte, né? Não só de gênero, mas um recorte de classe ali, né? Então, são pessoas que elas não têm acesso a uma defesa de qualidade, né? É muito interessante no documentário quando uma das advogadas ela fala que são mulheres que acumulam vulnerabilidade, né? Então, elas já vêm de um contexto de muita vulnerabilidade, né? E aí esse processo, né, como ela comenta, de feminilização da pobreza. Então, assim, se você, né, assim, não tem acesso a uma defesa de qualidade quando acontece isso com você, né? É assinalado qualquer, né, assim, profissional que assim, a gente sabe que as defensorias, elas estão sobrecarregadas, né? Os defensores não têm, né, assim, um ambiente de trabalho de qualidade, uma remuneração justa, tem poucos defensores públicos, né? Então, assim, acaba-se, né, tendo um trabalho automatizado em relação a essas mulheres, elas ficam mesmo à revelia, né? Elas não têm nenhum dos seus direitos assegurados nesse processo, né? Porque assim, muito porque hoje em dia a gente tem uma mentalidade de que a pessoa que foi sentenciada, ela não tem direito nenhum. Ela é tratada como um subhumano, né? Então, assim, aí você tem multiplicação, né, dessas histórias que são, assim, traumatizantes até de ouvir, né? Que é, por exemplo, uma das últimas histórias que a mãe diz que quando a polícia bateu para prender ela, ela prendeu, levou junto no camburão seu filho de 4 anos. E o que foi feito? Nada foi feito, né? Então, assim, elas são presas com muita truculência, muitas são torturadas, né, para poder admitir coisas que às vezes não fizeram, para, né, assim, para poder fabricar mesmo verdades, né? E é isso, assim, como que a gente espera, né, que essas pessoas tenham o mínimo de estrutura, né, psicológica para poder lutar, né, por direitos, por uma situação digna, dentro ou fora dali, né? Sem uma rede de apoio, sem pontos de apoio, né, assim, públicos, e sendo, além de tudo, né, por causa de todo esse tabu, novamente sentenciada por todos. De que essa pessoa é uma ideia que a pessoa não merece ter mais nada na vida dela, né? E tá tudo bem, né? E é uma questão interessante esse recorte, porque é um fato de que a população carcerária brasileira é majoritariamente negra. Até mesmo numa cidade que tem uma população majoritária branca, como são as cidades do sul,
Ainda a população carcerária, a população que nós vemos, é uma população negra. Também tem essa questão estrutural que não é algo que a gente pode ignorar, porque a mulher negra ela acaba sendo mais sujeita a essas violências, tanto estruturais como sociais, e toda essa pressão da sociedade. E bem interessante que é aquela coisa, né? Se você é pego com droga e você é branco, você é usuário. Se você é pego com droga e você é negro, você é traficante. É uma coisa que está inata na estrutura sistemática brasileira e é uma coisa que nem o sistema prisional foge. Eu, pelo menos, tenho a sensação que chega a uma igualdade de fazer uma limpeza e tirar essa coisa indesejada do Brasil que cai justamente na população negra, né? É muito interessante, se a gente tira isso tudo do contexto do racismo estrutural do nosso país, parece, né, assim como muitos dizem, que é uma etnia maltratada, né? Por quê? Porque a maior população carcerária, porque a maior população em situação de pobreza, porque a maior população que inflige e recebe violência, né? As mulheres negras elas são mais propensas a desenvolver transtornos de ansiedade, de depressão, né? Então, assim, né, o que está acontecendo? Então, assim, quando a gente contextualiza tudo isso, né, a gente vê que isso está sendo feito com essas pessoas, né? E não que isso está sendo feito por essas pessoas ou pelo que elas são, né? É, vez após vez sendo negada, né, o mesmo tratamento de um ser humano digno. E aí é isso, a gente tem a gente nunca vai desassociar a criminalidade, né, da pessoa negra se a gente não trata a pessoa negra como ela deve ser tratada, né, como toda outra pessoa, com dignidade, e que se tenham, né, assim, meios de se compensar o que foi feito, né, de se compensar o estrago que foi feito para com essas pessoas, né, e alguém precisa se responsabilizar por isso. Isso é uma questão Individuais que a até gente mesmo. tem que analisar, né? Que a gente tem que estar sempre colocando em xeque. Mas isso vai para com os agentes, né, governamentais. Porque se esse país tem colocado essas pessoas nessa posição, esse país tem que se responsabilizar. Eu vi um tempo atrás um documentário, não esse, um outro, que era sobre a assinatura do fim da escravidão no Brasil. E ele frisava muito o fato de que a escravidão acabou, mas só no papel. Porque não ofereceu uma forma dessas pessoas integrarem na sociedade brasileira, uma forma delas saírem daquilo, e elas acabaram saindo de um sistema de escravidão com de exploração trabalhista. Muitas delas preferiram ficar nesse ambiente que já era familiar por uma questão de que elas não tinham para outro lugar para onde ir. Então é realmente uma questão até histórico-social, que é justamente não tem outro jeito de falar, a comunidade negra ela sofre no Brasil, né? É uma questão já colonial bem reforçada, tanto socialmente como estruturalmente, que elas passam. Assim, isso é muito importante, quando a gente fala da dimensão psicológica, isso vai se infiltrar de uma maneira muito, muito curiosa e muito violenta, né? No livro Tornar-se Negro, a psicanalista e médica Neuza Santos Souza, ela fez uma pesquisa, né, levantando a história de vida, as dificuldades e principalmente os processos psicológicos das pessoas negras em ascensão, né? E a tese dela, né, é muito interessante, é que essas pessoas, à medida que elas vão ascendendo socialmente, elas vão passando a se ver como se elas não fossem negras.
como se elas fossem, começam a se identificar como pessoas brancas, porque não tem saída, né? Assim, na nossa sociedade, né, e aí isso vem para o nosso psicológico, né? O que é bom é branco e é lugar do branco, e o que é ruim é negro e é lugar do negro, né? Então, assim, se o negro é violento, eu que não sou violento, né, como pensando numa pessoa negra, uma pessoa pensa que ela não é violenta, tem uma identificação com si, né, assim, se eu não sou violenta, eu não devo ser preta, né? Então, você vê efeitos psicológicos disso, né? Então, assim, quebrar com isso, né? Assim, é muito, muito complicado, mas a gente tem hoje ferramentas que a gente vê que dão muito certo, né? Por exemplo, os sistemas de cotas, né, eles colocam pessoas, né, assim, que foram marginalizadas durante muito tempo, né, dentro de posições que elas têm direito de ocupar, e isso faz com que elas se tornem modelos para outras pessoas, né. Isso é muito importante para que, a nível psicológico, né, essa pessoa tenha um modelo, assim, bom, então, o que é, por exemplo, né, o que é ser um ministro, né? Só tem ministros brancos, ser ministro é ser branco, né? Mas se a gente tem vários ministros, ou alguns ministros, né, negros, a gente sabe, bom, isso então pode ser um lugar que eu posso, né, ocupar. Porque tem gente lá que se parece comigo, né? Então é por isso que a representatividade e esse sistema de cotas são tão importantes, né? Mas isso ocorre da maneira contrária também, né? Se a maior parte da população carcerária é negra, quer dizer que o negro é criminoso, que o criminoso é negro, né? De antemão. De antemão. Então a gente, né, assim, não identifica, né? A gente tem que fazer um trabalho mental para não identificar, para identificar o branco como criminoso, né? E aí o reflexo disso são essas manchetes, né? Falando, quando é branco ele é vendedor de droga, ele é empresário, ele é etc e tal. E quando ele é pardo, ele é preto, ele é o traficante, ele é um criminoso, um ladrão. E também tem essa questão própria das penas, elas também não são igualitárias, porque a gente tem casos, por exemplo, como na época da greve, um homem negro que foi preso com vinagre e ficou um tempo na cadeia, e aí você tem casos de pessoas nessa posição de poder, nessa posição de privilégio, que fazem horrores e elas conseguem escapar disso porque conseguem pagar advogados bons. E é aquela cultura do imaginário popular de que a lei só funciona para quem é pobre. Quem é rico está acima dessa lei porque consegue escapar dessas penas por uma questão mesmo de que consegue pagar o advogado melhor, consegue se defender melhor, e parece que acaba sendo só uma forma de reforçar as comunidades já fragilizadas e jogar elas nesses ambientes sem estruturas nenhuma, superlotados, desumanizados, para impedir elas de terem acesso a essa igualdade, né? Esse patamar que nós conseguimos chegar e ocupar esse ambiente que é de direito delas, né? Precisamente, né? O que a gente estava falando, sem um acesso, né, a essa defesa fica muito difícil, né? E aí, assim, hoje em dia, esse trabalho, ele é normalmente feito por associações públicas e ONGs, né? A gente não tem uma iniciativa pública desse trabalho, ou então, pelo menos, a gente não tem esse trabalho feito com qualidade, né? E aí você tem histórias, né, como a da Roselaine, que tá encarcerada grávida porque ela furtou uma mamadeira, um pedaço de carne, né? Assim, que é um tipo de delito que a gente não vê pessoas brancas sendo encarceradas, né? Por isso. Então, assim, de fato, isso tem um efeito muito grande no status que a pessoa branca tem de dignidade, faz com que as pessoas pensem duas vezes antes de cometer uma violência com ela.
E isso não é o pensamento em relação a pessoas que são marginalizadas, né? Então, assim, isso quer dizer que eu posso dar uma sentença injusta, que eu posso tratar essa pessoa com truculência, que eu posso privar essa pessoa de todos os seus direitos e que isso não vai ter nenhuma repercussão, né? Não vai ter nenhuma repercussão para quem faz isso. As repercussões, as consequências são todas com a pessoa que sofreu isso, né? E aí essa lógica liberalizante, ela diz cada vez mais que cada um tem que correr atrás do seu, né? Então, essa pessoa que foi violentada por tantas pessoas, por tantas instâncias, tantas instituições, ela tem que arcar com as consequências disso. Ela tem que dar o jeito, de um jeito, de encontrar, né, assim, um tratamento psicológico, de fazer a sua reintegração, de correr atrás do seu, de um lugar que possa empregá-la, apesar de ter portas e portas fechadas na sua cara, né? De saber onde procurar, né? E de poder conseguir por si próprio. Isso não é responsabilidade de ninguém, né? E aí, como é que fica isso? Né? E aí, dentro da psicologia, a gente precisa debater muito isso, né? Porque senão fica assim. A pessoa tem que ir atrás do seu próprio psicólogo clínico particular, né? Para que para que se faça o tratamento dela, né? Mas é isso não dá pé, não dá certo, né? As pessoas não chegam, né? Nisso. Então, assim, quando a gente fala disso, a gente precisa falar, né, da acessibilidade a serviços de psicologia, né, e de psiquiatria, né, que estejam preparados para receber essas pessoas, né, e que o façam de maneira gratuita e com qualidade. Porque é isso. O que foi infringido à pessoa publicamente não pode ser pago de maneira privada. É uma questão de que elas, na maioria, em muitos casos, é uma falha do próprio sistema. O sistema ele falha com essas pessoas, não fornece acesso, não fornece escolas de qualidade, educação de qualidade, os meios para que elas acessem essas ferramentas de melhoras e elas vão para esse sistema, caem nisso e aí são vistas como, majoritariamente, como as erradas, como as causadoras de violência, sendo que elas são tão vítimas de violência quanto qualquer outra pessoa. É uma questão estrutural, porque existe-se a ideia de acessibilidade, mas não existe acessibilidade de fato. Ela é algo que falha muito tanto na educação básica brasileira, como também nas formas nos meios de conseguir emprego, nos meios de você conseguir entrar numa faculdade. Tem essa certa demonização das cotas, mas as cotas são uma minoria mínima da quantidade de outras vagas que se tem numa faculdade. Aqui mesmo, a gente são 10, 5 cotas no máximo de 100 pessoas. Mas existe realmente essa demonização de que se tem a ideia de que você está dando um acesso fácil para essas pessoas, como se elas estivessem no mesmo nível de igualdade, sendo que isso é só uma tentativa de nivelação, porque elas vão ter que ter o triplo do trabalho que nós temos para chegarmos no mesmo lugar, né? É só uma tentativa de equilíbrio que existe. Pois é, e é isso, é uma tentativa muito limitada e é uma tentativa que ela produz, às vezes, muita revolta, né, nas pessoas. E é por conta disso, né, por causa dessa mentalidade individualizante, né? Essa ideia de que eu preciso pensar sempre em mim e nos meus antes e no resto depois, né? Então, assim, num pensamento coletivo, de comunidade, né? Se eu penso nas outras pessoas, consequentemente, a minha vida melhora, né? Então, assim, se o meu bairro ele tem uma criminalidade alta, né?
Não vai adiantar eu colocar uma cerca alta e blindar a minha janela, né? Assim, porque eu posso até me proteger dessa forma, mas o meu vizinho de quem eu gosto não vai estar protegido, né? E aí, se a gente pensa, né, no todo, bom, se essas pessoas que estão cometendo crimes no meu bairro, elas tivessem oportunidade de fazer coisas diferentes, de ter espaços de socialização, de lazer, né, de ter acesso a emprego, à educação de qualidade, à saúde de qualidade, elas não estariam aqui fazendo isso. E o meu bairro estaria seguro, né? Eu acho que isso é um debate muito importante, principalmente agora que a gente está chegando perto, né, das eleições municipais, para a gente pensar sobre, né, quais são as propostas das pessoas que estão, né, dos políticos que estão vindo, e como que isso pode melhorar a nossa comunidade, né, que possa assegurar direitos para pessoas que não têm direitos, né, para que elas não recaiam nesse sistema prisional que já é um dos maiores do mundo, né? Aqui nós temos alguns projetos completamente independentes, né? Nenhum deles filiados com o governo, são de ONGs independentes, de profissionalização delas, de oficina de maquiagem, oficina de manicure, na tentativa de fornecer para elas uma forma de conseguir essa renda sem precisar ter essa reincidência. Já há 5 anos eu acho que o projeto acontece. E nesses 5 anos, a adesão foi muito grande, porque elas têm esse desejo de aprender, elas gostam muito de aprender, elas gostam de ter acesso a isso. E a reincidência diminuiu, majoritariamente, graças a, se você der as formas dessas mulheres, dessa população que ela é agredida, de ter outra saída, elas vão para essa saída. Não existe o desejo que tem o imaginário de ser malícia, né? Existe o desejo de causar essa malícia, mas ela é uma mentira. Tanto que elas até pedem pra gente, às vezes, pra gente ir fora do nosso cronograma, porque elas realmente têm esse desejo de aprender e de engajar. E é uma coisa que o Estado, ele não fornece para elas. Ele não está oferecendo essa... Porque a ideia é de que se elas estão presas, é um tempo ocioso. Então, o ideal seria ensinar elas socialmente e educar academicamente e ensinar elas profissionalmente, só que não, é só uma privação de liberdade. Não se chega a fazer nada que ofereça a essas mulheres uma forma de contornar isso e não reincidir, e é o que causa a reincidência, principalmente porque se eu sou uma criança, eu vi minha mãe indo para cadeia, eu tenho a ideia de que eu não consigo escapar isso, tem essa sensação de incapacidade, é algo que vai acabar acontecendo majoritariamente. E é justamente nessa população, né? Não tem como fugir disso. A mulher negra ela sofre uma pressão histórica no Brasil majoritariamente. É considerada mais abaixo de tipo, todos os outros brasileiros possíveis. Então, é só uma forma de reforçar essa violência que ela sofre, né? Uma forma prévia, você faz isso previamente não dando acesso a esses meios, você faz isso durante essa privação de liberdade e de direitos, e você faz isso depois, não reintegrando essas pessoas de volta na sociedade, né? Exatamente, assim, é uma forma de mitigar, né, assim, alguns desses efeitos, né, é, que, que essas ONGs vêm trazendo, né, inclusive o projeto de vocês é muito bacana, o Cinema em Movimento, né, que aí você tem um momento de lazer para essas pessoas que não têm, né, outras oportunidades de pensar em outras coisas, né, que não seja aquela rotina cruel de sempre, né? Mas é isso. Enquanto a ONG funciona, o projeto funciona. E quando a ONG não puder funcionar mais, né? É por isso que a gente precisa de projetos que sejam governamentais, né? Que, na verdade, que sejam institucionalizados como do Estado e não também como projetos de governo, né? Porque senão passa 4 anos, se o próximo não quiser fazer, não faz.
E isso é muito legal, né? Você vê que quando você profissionaliza a pessoa, você dá um ofício para ela que não dependa dela ter que ir atrás do trabalho, né? Porque ela tem portas fechadas na sua cara, ela consegue, né? Minimamente prover para si, para sua família e se integrar e de não ter que recair, né, na reincidência. Mas é isso. Por mais que isso seja uma saída, né, ela é uma saída ainda muito difícil, muito complicada, porque é isso. Essas pessoas começam a trabalhar subempregos, né? Porque ela pode trabalhar fazendo unha, né? Vamos supor. Bom, ela está limitada aí, ali às pessoas que vão receber ela, né? Mesmo considerando o passado dela, né? Ela não tem direito a férias, ela não tem direito a 13º, ela não tem direito a creche, a plano de saúde, a nada, né? Ela tem que tirar tudo do bolso dela. Então, assim, não é a mesma coisa de uma pessoa que está empregada em um lugar, ganha o mesmo que ela, mas tem todos essas questões, esses direitos garantidos, né? Então, assim, também assim, né? Por mais que possa diminuir a reincidência, você está adoecendo essas pessoas, né? Fisicamente e psicologicamente, né? Então, você tem aí mais casos de burnout, de depressão, de ansiedade, né? Que são criados completamente pelo contexto, pelas violências que essas pessoas sofrem. Um burnout sem empresa, né? Veja só. Então, de fato muito urgente, né, que a gente possa cobrar essas medidas, né, dos governos e fortalecer eventos quando for possível, né, assim, conhecer os projetos em volta de você, no lugar que você está aqui, porque com certeza, né, tem algo a ser feito. Uhum. É uma questão mesmo porque pro nosso projeto, por exemplo, que a gente tem aqui, a gente sempre corre o risco iminente de ser cancelado. A gente faz a solicitação, todo o orçamento que a gente faz é do nosso próprio bolso, a gente não pega literalmente nada, mas existe também um temor de se associar a isso. A federal, pelo menos aqui, ela tem esse temor de associar o nome dela com isso, porque existe muito esse tabu. Eu acho que é uma das coisas que traz esse empecilho de muitas ONGs fazerem um trabalho mais profissionalizante, porque elas têm medo de se associarem com isso, porque ainda tem essa demonização das internas do sistema carcerário. E você. Porque a partir do momento que você é preso, você deixa de ser humano, né? Você se torna um preso. Você é um status quo. Você não consegue fugir dele. E aí, então, que quando eu comecei esse projeto, a minha mãe ela morria de medo. Ela falava: como assim você vai pro presídio? Você vai correr risco? É perigoso? Vai estar cheio de assassino. E essa visão que as pessoas têm dessa população carcerária, porque é essa visão que é repassada dessa população carcerária. A gente vê muitos casos de violência, mas no dia a dia, nos pequenos casos, são essas pequenas microviolências que acontecem. São elas que compõem a majoritária da população carcerária, e não aquele caso muito fora da curva ou outra coisa. Mas a gente só presta atenção nisso, né? E a gente ignora um pouco de que existe realmente o desejo de muitas delas de se reintegrarem, só que não existem as ferramentas e os meios, né? Não é oferecido isso para elas. Exatamente. Aqui, a minha mãe, ela é professora, né? Então, no começo da carreira dela, ela trabalhou como professora em um presídio masculino aqui, né, em Juiz de Fora. Mas, assim, o relato dela é que ela chegou, assim, morrendo de medo, né, lá, porque essa é a ideia que a gente tem, e que os presos tratavam ela muito bem, e respeitavam muito ela, e que tinham muita vontade de aprender, prestavam muita atenção na aula, e ela fala muito mais do que escolas que eu trabalho hoje, que tem, né, crianças, adolescentes, adultos, que não têm privados de liberdade, né. Então, assim, isso, é você dar à pessoa o benefício da dúvida, né? Você tem países que têm um sistema prisional que é extremamente efetivo e baixo em reincidência, porque o que ele faz é só privar a liberdade, né? A pessoa tem todos os seus outros direitos garantidos. E aí você fala, nossa, mas não é contraintuitivo você colocar uma pessoa
numa penitenciária que tem uma biblioteca, que tem uma sala de lazer, que tem esporte, que tem clube do livro, que tem, sabe, que o banheiro é bom, a alimentação é de qualidade, né? Essa pessoa não vai querer voltar para lá, né? E assim, o que as estatísticas dizem é que não. As pessoas não querem, não voltam para lá, né? Porque estar privado de liberdade já é ruim demais por si só, né? Então, mesmo com todas essas coisas, né, é melhor estar do lado de fora, trabalhando, fazendo suas coisas. É o que as pessoas querem, né? Ninguém quer estar deslocado da sociedade, de tudo que ela pode fazer, de todas as pessoas que ela tem, né, assim, uma conexão, um laço. Por fim, eu queria dizer que eu gostei muito do documentário. Dá para ver que não é aqueles documentários que a pessoa fala de qualquer jeito, sabe? Parece de fato que a equipe se esforçou em criar uma relação e deixar essas mulheres confortáveis para falar, né? Elas não falam a revelia, elas de fato olham para a pessoa, né? Assim, dá para ver que elas estão sendo ouvidas, né? É de uma sensibilidade enorme e é muito lindo. Ele é bem, estruturalmente, ele é bem sensível, porque o documentário ele traz geralmente um cinismo, né? Você tem a sensação de afastamento, você não interage, você vê tudo numa visão da terceira pessoa. Mas olha para elas tem essa sensibilidade de perceber que não iria funcionar isso no sistema que ele estava tentando trazer para trazer as histórias dessas mulheres, não ia funcionar essa coisa mais, sei lá, ser um discovery, falar dessa que foi presa porque ela fez isso, e aí aconteceu isso com ela. E eu gosto muito da sensibilidade que ele traz de deixar o depoimento delas falarem por si só. Tem essas interlocuções que são tão comuns em documentários. Ele deixa elas narrarem as suas histórias e deixam elas falarem das suas experiências, porque não tem, né, ninguém melhor para falar sobre como é essa vivência, como é essa realidade, além delas mesmas. A gente especula muito, a gente fala muito sobre hipóteses, sobre teorias, mas a vivência ela traz uma conscientização que nada pode trazer igual. Então, no fim das contas, as melhores para se falar desse sistema carcerário disso são as internas. Elas são as que têm mais um local de fala para elas falarem dessa realidade que o dia a dia delas, né? Que pra gente é um momento de pensamento, é um momento de ver isso, mas é um momento. A gente vai sair daqui, a gente vai voltar para nossa rotina, vai voltar para a vida, vai voltar para casa, para a família. A gente não vai ter a mesma sensação e a mesma consciência de que como é, por exemplo, ficar sem ver a família. A gente teve um depoimento quando a gente foi em uma das exibições de uma das internas que a gente passou. Minha mãe é uma peça 2 e tem uma parte do filme em que o sobrinho da protagonista morre e ela teve um estresse psicológico, ela começou a chorar, precisava vir a psicóloga conversar com ela e depois ela veio pedir desculpa com a gente. Ela explicou que era porque um pouco antes dela ser presa, o filho dela tinha morrido e ela não pôde ir no velório dele e era aniversário da morte do filho dela. E é uma coisa que você não tem como você prever na hora que você está programando uma sessão. O filme é uma comédia, né? É um momento, mas é uma comédia. Então, é algo que não dá pra gente prever como vai ser esse recebimento ou isso, mas ela agradeceu muito porque depois dela ter visto isso, ela conseguiu se livrar um pouco dessa trava que ela tinha e conseguiu falar disso. E a partir desse momento ela conseguiu também lidar com isso. Então, é um trabalho muito sensível que a gente faz com audiovisual e a gente tem que fazer com o audiovisual de lembrar que essas pessoas não são um produto, elas não são um comércio. A gente vende como audiovisual o produto, a gente está vendendo o nosso filme, vendendo a nossa ideia, mas a gente não pode vender pessoas. A gente tem que lembrar da humanização, de tratar essas pessoas com a dignidade, os direitos que elas merecem sem essa sensacionalização, né? Que eu acho que o Olhe para Elas faz com grande esmero. É um filme extremamente sensível que consegue chegar nesse ponto de trazer essa realidade, mas não sensacionaliza elas, que eu acho que é algo que é muito necessário quando a gente fala sobre direitos humanos, audiovisual e produção, sabe?
É assim, a gente vê a partir dessas histórias como que para o ser humano os rituais são coisas extremamente importantes, né? Porque por mais que seja ruim não ter contato, né? Assim, não ter mais a convivência com essas pessoas, assim, o que marca mais são os velórios, os casamentos, os aniversários, né? É, 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 as apresentações das crianças, né? São essas coisas assim que mais são que fazem falta, né? Assim, dessa vivência, né? É, e eu não estou aqui dizendo, né, assim, que a pessoa tem que sair sempre que tiver um momento importante, né? Assim, mas tem certas coisas que é, elas previnem, né, certos problemas para a pessoa, né, com quem ela tem uma relação do lado de fora do sistema, né, no geral, né. Então, assim, o que que é, assim, você imaginar o que que é você ser privado de você ir para o velório de uma pessoa que é próxima de você, né? E aí, assim, é uma coisa, então, assim, todos os depoimentos, eles me tocaram muito, e assim, eu não sei, talvez você possa me dizer um pouco, né, a nível de planejamento de documentário, a nível de técnica, como que eles conseguem fazer isso de uma forma que parece que aquelas mulheres estão falando comigo, né, telespectador, eu estou vendo o documentário, né, de eu me sentir de fato movida e emocionada por essas histórias, né? Assim, o jeito que elas, não sei, que elas olham para a câmera, que elas falam, né? De fato, parece que elas estão conversando com você que está assistindo isso, né? Eu tenho a sensação, isso não agora falar um pouco da questão técnica, eu tenho a sensação que foi feito com certeza uma triagem prévia delas, tiveram um primeiro contato. Porque as pessoas elas têm a tendência a performar a partir do momento que elas são percebidas. Se você coloca a pessoa na frente de uma câmera, ela vai performar um personagem. Mas de acordo com que você normaliza isso, você tira esse primeiro momento, elas vão relaxando, elas vão sendo mais naturais. Coutinho fazia muito isso, Eduardo Coutinho, documentarista brasileiro. Ele tinha um primeiro momento com essas pessoas, ele avisava, olha, por exemplo, o Difícil Master, né, que é um dos melhores documentários dele, ele chegou lá e falou, posso gravar? E ele fez essa primeira triagem e depois ele ia de surpresa no apartamento das pessoas. Já chegava com uma equipe de câmera, tudo. Chegava e já começava a perguntar. Porque ele acreditava que esse primeiro choque ia trazer um pouco mais as pessoas em sua realidade, em sua essência. O olhe para elas, com certeza, não poderia ter sido feito isso porque seria encontrado com hostilidade, com certeza. Porque vem aquela questão de que provavelmente elas iam ter a ideia de que seria sensacionalizado ou seria demonizado. Então eu imagino que com certeza foi feito um trabalho ali de interação primeiro, um momento de familiarização, antes de trazer realmente a equipe de câmera e técnica. E realmente é uma sensibilidade estrutural que tem na produção de documentário, porque a gente sente realmente que a gente está integrado ali naquele ambiente, a gente está integrado na história delas, a gente está integrado no dia a dia, dá muita sensação de que é como se elas estivessem realmente contando para a gente. E isso só vem através de uma sensibilização e uma conexão prévia. Então, sem dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma de que a Tatiana, né, e a Panda Filmes, que são a diretora e a produtora desse filme, com certeza elas tiveram alguns momentos de prévio contato com essas internas antes deles chegarem nesse ok, vamos colocar a câmera e filmar, porque senão ia ser uma certa resistência, porque também aqui por experiência elas tendem a ter resistência com coisas externas, porque elas têm esse medo, esse receio. Porque tudo que é filtrado e é chegado nelas raramente vem com consultivo. Geralmente é só uma reforçação dessa violência que elas sofrem. Então elas têm realmente medo de coisas novas. Mas de acordo com que você vai ter esse contato, essa persistência e essa paciência com elas, elas tendem muito a se abrirem, a falarem da vida delas, e contarem, porque elas têm esse desejo de contar a história delas, né? Elas têm esse desejo de serem vidas, de serem reconhecidas. E é algo que o documentário, assim, para mim, ele faz majoritariamente. Então, que esse é o meu favorito de todos, né? Esse e o Princeiras é o meu favorito. E eu acho que é um filme que é bom para todo mundo, sinceramente. Eu acho que é bom a gente
quebrar um pouco desse estigma que a gente tem e entender um pouco mais, porque até mesmo a minha mãe, né, querida mãe, ela ainda tem muito essa visão tradicionalista, que é da década de 60, né? Ela tem muito essa visão tradicionalista de que bandido tem que estar na cadeia, e se está na cadeia é porque está com motivo. E aí não se pensa no tá, e depois disso. E o filme ele traz justamente isso, e o depois. Elas estão aqui, elas cumpriram a pena, elas estão cumprindo a pena, mas tá, para onde elas vão a partir disso aqui? Porque não é oferecido para onde depois. Parece que realmente elas param naquele momento. E eu acho que é uma denúncia necessária sobre como a realidade carcerária feminina e brasileira no geral, porque isso é um micro do macro, né? A gente pega um recorte específico, mas é um recorte que pode se aplicar para a realidade geral, de como é a vida delas, dessa comunidade. Então, eu acho que é um documentário muito sensível e eu admiro muito como ele foi feito, porque não é uma coisa fácil. Você tende a cair muito facilmente no sensacionalismo ou naquela frieza cínica de como se fosse aqueles documentários de falar sobre serial killer, sabe? Você traz aquela frieza e você acaba não lembrando da humanização e da questão de que a gente está falando de pessoas, são histórias, mas são histórias de pessoas. Quando a gente lida com isso, a gente lida principalmente com as pessoas. O produto final é uma subconsequência desse contato. Então, eu acho que é até uma lição para quem trabalha com isso, meus caros colegas de audiovisual, a gente aprender a ter essa sensibilidade e esse olhar para o documental para sair fora daquele molde prefeito acadêmico de expositivo, né? Um documentário muito expositivo, esse aqui não, ele realmente conta as histórias delas, e eu acho que é um ótimo filme. Não é porque eu estou julgando, tá? Eu estou falando de verdade. É um ótimo filme para se ver, para ter a noção de que você pode contar uma história sem expor ela, né? A melhor história contada é a história que você é vista, não é a história que é ouvida. E eu sinto que ele traz muito e tem muita essa sensibilidade de que em nenhum momento ele rouba o protagonismo, ele rouba a história para si só, ele sempre deixa elas nessa visão e nesse holofote. E eu acho que é algo que traz essa sensibilidade realmente para o filme. Assim, uma coisa que você falou, eu concordo completamente, é um filme para qualquer pessoa, né? Não é só para quem tem essa noção que o bandido merece, né? Aficionado, até para gente, né? Assim, que estuda e que tem noção de algumas das questões sociais, né? É muito diferente você entrar em contato com a história, com a vivência dessas pessoas, de você ver a pessoa falando da história dela, né? De você ver como a pessoa sente a história dela. E aí, de fato, uma coisa que parece despertar algo na gente, né? E olha que bacana, né, que você falou sobre essa interação, essa relação que é preciso ser estabelecida, né, com a pessoa com quem que você vai, né, entrevistar do documentário, é próxima, né, assim, da relação que a gente tem que ter com os pacientes, com o psicólogo, né? A terapia, né, o trabalho psicoterápico, ele é feito a partir da relação, né? Então, é por isso que não é porque um psicólogo, né, tem uma experiência grande, bem conceituado, que ele vai dar certo com todos, né? A experiência é muito importante, tudo é muito importante, mas a relação que você desenvolve com o paciente, ela vai guiar o resto do processo, né? E aí a experiência e o estudo não vão nem entrar em cena se você não consegue abrir essa porta a partir do relacionamento, né? Com a pessoa com quem você tá falando, né? De saber deixar a pessoa confortável, né? De saber passar essa confiança de que o que ela está falando não vai ser usado de maneira superficial, chula contra ela. Porque são também histórias, todas elas são narrativas muito pessoais, muito sensíveis, né? Então,
existe esse desejo de ser ouvido, mas também existe o principal desejo de ser compreendido. Então, para alguém contar uma história como, por exemplo, eu fui presa por cúmplice no assassinato do meu filho, não é uma coisa que as pessoas elas falam casualmente. Tem muita essa necessidade de você fazer, trabalhar esse emocional e esse relacionamento para você trazer esse nível de conforto para as pessoas prestarem esses depoimentos, porque a gente já faz um projeto há 3 anos já lá no presídio. E tem internas que, tipo, elas conversam hoje em dia com a gente. Tem algumas que se abrem mais rápido, tem algumas que não se abriram, mas tem algumas que demoraram anos pra gente conseguir fazer esse processo, de ter essa abertura. Não é o nosso objetivo, mas é muito bem-vindo, né? A gente respeita muito o desejo delas de serem ouvidas e compreendidas. E é uma coisa que vem através realmente desse contato direto e da paciência, porque não tem outra forma de você lidar com um grupo que foi atacado em tantos níveis e já vem já com medo, né, de receber outro ataque, de receber outra violência, principalmente nesse ambiente que elas sentem que elas não são acolhidas e elas não têm para onde fugir, né? Porque o sistema carcerário não oferece nenhum amparo, não oferece nada, aí fica assim a sensação de que se elas estão lá também, o que elas podem fazer, né? E a realidade delas não tem o que se fazer. Então, o documentário ele é muito magistral no sentido de ter essa sensibilidade de tratar isso. Deixa eu ver se tem É, Vocês assim, podem né, fazer sem perguntas dúvida, também. Podem fazer perguntas. é um preparo, né? Que você tem que ter como profissional, né? Não é só você pensar, bom, eu vou lá e vou ser bonzinho e eu vou ser uma pessoa gentil, né? É, passa por você estudar e compreender algumas questões em relação à escuta, né? A como você se apresenta e a como você fala para poder deixar essas pessoas confortáveis, né? Além da boa vontade, né? Porque se sem o preparo a gente incorre às vezes em práticas que podem ser vitimizantes novamente e infantilizantes, né, com essas pessoas. Então, assim, muito bacana, documentário de uma qualidade incrível e, assim, eu acho, assim, maravilhoso o trabalho que vocês têm feito também aí no Mato Grosso do Sul. A gente tenta trazer essa sensibilidade e esse luto. O nosso Cinema Clube ele vai além de ser algo entretenimento, a gente também tenta educar ela em questões próprias do audiovisual, a gente explica termos de câmera e termos de roteiro. E é algo bem interessante porque muitas delas, as pessoas elas têm natamente o conhecimento de que elas podem não saber explicar, mas elas sabem quando o filme não tá bom, elas sabem quando uma imagem não tá boa, elas sabem quando o roteiro não tá bom. Ela pode não saber botar isso em termos técnicos, mas como telespectador a gente sabe o que é bom e o que não é. E a gente busca trazer esse conhecimento para elas. E eu achei um depoimento que teve da última vez que uma delas odiou o posicionamento de câmera. Ela ficou reclamando no filme, falou que o posicionamento de câmera estava muito ruim. E é algo que, tipo, ela não falaria isso antes, né? Ela só falaria, tipo, não tô gostando da imagem. Só que agora ela sabe que o termo para isso é posicionamento de câmera. Não estou gostando dessa câmera. E veio muito daquela questão de que essas pessoas elas têm uma sede de conhecimento imenso, elas gostam de aprender, elas desejam aprender. E cabe, tipo, ao governo, ao sistema básico, fornecer esses meios, essas ferramentas. Reestruturar já passou um tempo, né? Já deve ter reestruturado há anos, que já é claro que isso não está funcionando e está só perpetuando essa questão carcerária. Mas seria muito, além de reestruturar, né, só mudar o sistema carcerário, também trazer oficinas e aulas e outras formas dessas pessoas adquirirem essas oportunidades que não foram previamente adquiridas. Então, eu acho que o grande tema do filme é esse. Ele fala sobre a realidade carcerária, fala sobre as mulheres na cadeia, mas ele também fala sobre a necessidade de mudança e a necessidade de ação que a gente tem que ter para poder mudar essa realidade que está vivendo hoje em dia, que está sendo perpetuada hoje em dia. Me falou alguma coisa? Deixa eu ver. Sim,
a saúde mental. Falaram aqui que a saúde mental é muito importante porque elas não têm acesso ao básico humano e dignidade. De fato. Eu falei com umas delas e elas têm essa sensação de que até próprios internos, eles internalizam isso e têm a sensação que eles estão lá porque eles mereceram. E se eles estão lá porque eles mereceram, eles não têm direito a esse acesso à saúde física, mental e outras coisas. E é uma mentira, né? Porque a partir do momento que você condena uma pessoa, ela já está pagando sua dívida com a sociedade, mas ela não deixa de ser parte dessa sociedade. Não deveria deixar. Ainda deveria ter acesso à dignidade, à saúde e aos meios também para poder quebrar essa realidade, esse ciclo de violência, né? Puxa, falei bastante, vou beber água. Deixa eu ver se alguém novamente, tô lembrando. Perguntas? Perguntas? Agora o momento. Vocês que estão aqui comigo, tem alguma pergunta? Estou aqui com a minha equipe. Estão bonitinhos aqui. Deixa eu conferir aqui também. Caraca, minha mãe me ligou faz um tempo. Um beijo para minha mãe. Acho que é isso, né? A gente falou bastante, falou bonito, falamos bonito. Muito obrigada, Michelle, por você vir. Realmente foi uma fala muito sensível, foi uma fala muito pontual. Eu agradeço muito a disponibilidade e a presença de vir aqui. Agradeço também todo mundo que acompanhou, todo mundo que assistiu. Espero que tenham gostado, espero que tenham visto o filme. Se não viram, ainda está no Instagram da ITC. Vocês podem acessar a qualquer momento. Circuito Universitário, assim. Nós temos outros filmes também que vão estar disponibilizados lá. E as lives vão continuar em outros perfis, porque esse é um projeto que está atuando em nível nacional, as 26 capitais do Distrito Federal. Então, se vocês quiserem ver outras pessoas comentando sobre o mesmo assunto, porque cada pessoa vai trazer uma visão diferente, vocês podem acompanhar as outras lives e os outros perfis. Mas eu agradeço de estarem aqui comigo esse tempinho e terem conversado comigo. Muito obrigada. E a gente volta em outra live para discutir outro filme. Então, muito obrigada. Agora eu digo tchau. Ei, palminhas! Tabas, muito obrigada pelo convite, né? Eu queria perguntar, as lives vão ficar salvas no seu perfil ou não? Tem que descobrir como, mas eu vou salvar. Eu sou Beleza, então. aprendendo junto, mas eu vou salvar elas vão estar disponíveis no meu, destacadas no meu perfil. Perfeito, então. Muito obrigada, foi um prazer participar aqui. E a gente se vê, então, nos próximos debates aí. Tchau, tchau. A gente se vê nos próximos. São 4 filmes que vão ser feitos as lives. Eu vou anunciar algo mais, assim que eu achar uma disponibilidade na minha agenda para fazer a próxima. Continuem acompanhando e muito obrigada por estarem aqui. Tchau! Agora eu tenho que descobrir como encerrar isso aqui. Encerrar. Tchau!